O Sultanato de Rum, também conhecido como Sultanato de Konya, foi um daqueles estados medievais cujo legado se revelou notavelmente duradouro e de grande alcance. Surgiu em terras que durante séculos foram o coração do Império Romano do Oriente. Daí o seu nome, Rum, que significa o país dos romanos. Desempenhou um papel decisivo na turquificação e islamização da Anatólia. Durante esse período, surgiu uma síntese cultural e étnica singular, moldando o futuro rosto da Turquia e lançando as bases culturais e políticas sobre as quais o Império Otomano viria a se erguer posteriormente. O surgimento do Sultanato de Konya não foi resultado de uma conquista planejada, mas sim da convergência de vários processos históricos: o enfraquecimento de Bizâncio, as disputas dinásticas dentro do Império Seljúcida e a pressão migratória das tribos túrquicas avançando para o Ocidente. O ponto de viragem na conquista seljúcida da Ásia Menor ocorreu no ano de 1071, quando teve lugar a Batalha de Manzikert. A derrota do exército bizantino e a captura do imperador romano IV Diógenes levaram à perda do controle militar e administrativo bizantino sobre a maior parte da Anatólia. A feroz guerra civil que se seguiu em Bizâncio obrigou vários pretendentes ao trono de Constantinopla a recrutar bandos militares túrquicos como mercenários, legitimando assim a sua presença e permitindo que se entrincheirassem na Ásia Menor. Ao mesmo tempo, o Império Seljúcida, tendo alcançado o seu auge sob Alp Arslan, o vencedor em Manzikert, e seu filho Malik Shah, encontrava-se ele próprio dilacerado por conflitos internos. O fundador do Sultanato de Rum, Suleimão, pertencia a um ramo colateral da dinastia seljúcida. O seu pai, Kutalmish, contestara o direito de Alp Arslan ao trono e morreu na luta. Como príncipe desonrado e sem perspectivas de poder no Irão, Suleiman assumiu o comando dos bandos túrquicos que afluíam à Anatólia. Atuando inicialmente como mercenário bizantino e mais tarde como comandante independente, Suleiman, por volta de 1077, havia tomado Niceia, uma cidade de importância estratégica situada nas imediações de Constantinopla. Proclamou-se sultão de Rum, reconhecendo formalmente a supremacia dos grandes seljúcidas em Isfahan para legitimar as suas conquistas. Inscreva seu nome entre os honrados em nosso salão de valor. As primeiras décadas da existência do sultanato foram um período de luta para se firmar em uma nova terra. Suleimão, o fundador do estado, foi morto enquanto tentava expandir seus domínios para o leste, em direção à Síria, onde entrou em confronto com o exército de Tutushi, irmão do grande sultão seljúcida Malik Shah. Seu filho, Kilije Arslan, o primeiro, teve de enfrentar um novo inimigo. Em 1096, a primeira cruzada desceu sobre o território do sultanato. Subestimando a força dos francos e tomando-os por mais um exército mercenário a serviço dos bizantinos, Kilije Arslan I sofreu uma derrota esmagadora. Em 1097, os cruzados e bizantinos reconquistaram Niceia. Tendo perdido as regiões costeiras e a sua capital, os seljúcidas foram obrigados a recuar para o planalto da Anatólia. Foi então, no início do século XII, que a capital foi transferida para Konya, uma cidade distante das rotas marítimas bizantinas e dos exércitos dos cruzados. No ano de 1092, Malik Shah morreu e uma guerra civil irrompeu no Império Seljúcida entre os seus filhos. Durante esse período, sultanatos regionais como Kirman, Coração e Rum transformaram-se na prática em estados independentes. Os sultões de Rum enfatizavam seu parentesco com os grandes seljúcidas para conferir legitimidade ao seu governo, mas na prática estavam construindo um império próprio. Kilije Arslan, o primeiro, trouxe quase toda a Anatólia Central sob seu domínio e tentou conquistar também o norte da Mesopotâmia, mas foi morto em um confronto com o exército de um dos filhos de Malik Shah. A posição do sultanato de Konya só se estabilizou de forma definitiva sob o governo de seu filho, Masud I, na primeira metade do século XII.
Masud restabeleceu a ordem após a turbulência que se seguiu à morte do pai, repeliu com êxito os ataques da Segunda Cruzada e iniciou um programa de urbanização e construção em Icônio, que lançou as bases para o seu florescimento futuro. Isso foi ainda mais facilitado pelo colapso final do Império Seljúcida, em meados do século XII, derrubado a partir do leste pelos Karakitai. O período que vai de meados do século XII até meados do século XIII tornou-se a Era de Ouro do Sultanato de Konya. O Estado não apenas garantiu a própria segurança, como também se tornou a potência regional dominante, um centro de comércio florescente e de alta cultura. A principal vitória militar desta época foi a Batalha de Miriocéfalo, em 1176. Kilije Arslan, o segundo, filho de Masud, o primeiro, derrotou completamente o exército do imperador bizantino Manuel Comneno. Se Manzikerta tinha aberto a Anatólia aos turcos, Miriocéfalo enterrou de vez as esperanças de Bizâncio de reconquistar essas terras. A partir desse momento, o equilíbrio de poder na Ásia Menor mudou de forma irreversível a favor dos seljúcidas. O sultanato atingiu o auge do seu poder sob Ala ad-Din Keykubat, o primeiro. Este sultão foi um notável construtor e diplomata. Sob seu governo, os principais portos foram conquistados: Sinop, no Mar Negro, e Alânia, batizada em sua homenagem no Mediterrâneo. O controle sobre esses portos transformou o sultanato de um estado interiorano em uma potência comercial marítima. Foi sob Keykubat I que a famosa rede de caravansarais foi criada, imponentes estalagens fortificadas situadas a um dia de viagem umas das outras. Este sistema garantia a segurança das caravanas e estimulava o comércio de trânsito entre o Irão, a Ásia Central e a Europa. As cidades de Konya, Sivas e Kayseri tornaram-se centros prósperos de artesanato e saber. A vida cultural deste período conheceu um notável florescimento. Os sultões Rum, embora de origem turca, patrocinavam a cultura persa, considerada o padrão de sofisticação no mundo islâmico. O Farsi era a língua da corte e a língua da poesia. Em Konya, nessa época, vivia e trabalhava o maior poeta e pensador sufista, Jalal ad-Din Rumi, cujos ensinamentos tiveram um impacto profundo na vida espiritual da Anatólia. Foram os seus seguidores que fundaram a Ordem Mevlevi, também conhecida como a Ordem dos Derviches Rodopiantes. O florescimento do sultanato teve um fim abrupto. Do leste aproximava-se uma nova potência, o Império Mongol. Após a morte de Keykubat I, o trono passou para seu filho Kaykhosrau II, um governante muito menos capaz. No ano de 1243, na Batalha de Köse-Dağ, o exército do sultanato enfrentou as forças mongóis sob o comando de Bayru. Apesar da sua superioridade numérica, o exército seljúcida, composto por contingentes díspares, incluindo mercenários francos, foi desmoralizado pelas táticas mongóis e fugiu do campo juntamente com o sultão. A derrota em Köse-Dağ teve consequências fatais. O sultanato não foi destruído, mas perdeu a sua soberania. Tornou-se vassalo dos ilkhanatos mongóis que governavam a partir do Irão e foi sobrecarregado com pesados tributos. O poder dos sultões em Konya tornou-se nominal. A autoridade real passou para os governadores mongóis e para os poderosos vizires da corte. Muitas regiões foram despovoadas e a economia entrou em ruína. Isso desencadeou uma migração em massa de tribos túrquicas para o oeste da Anatólia, em direção à fronteira bizantina mais distante dos mongóis. Foi ali que os beyliques começaram a tomar forma, os minúsculos estados do futuro. Quando o domínio mongol começou a enfraquecer devido a problemas internos no ilkhanato, os sultões de Konya já não conseguiam mais tirar proveito disso. Eram nomeados pelos mongóis, sem exército nem autoridade. Os comandantes locais e emires haviam se habituado à independência e não tinham qualquer desejo de obedecer a Konya. O último sultão da dinastia seljúcida, Masud II, morreu por volta de 1308. Com a sua morte, o sultanato de Konya deixou de existir.
O seu território fragmentou-se em distintos beyliks túrquicos, entre os quais, na fronteira noroeste, encontrava-se o aparentemente insignificante beylik de Osman, destinado a mudar a história do mundo. Inclina teu ouvido leal, subscreve e jura-te servo desta crônica eterna.